esse pronunciamento do presidente mais cedo em Brasília, em que ele mais uma vez fala sobre decisões fora das quatro linhas da Constituição. Não cita nomes, mas é claro que a gente pode apreender que ele está citando o ministro Alexandre de Moraes por conta das últimas decisões, né? Muitas delas, aliás, que foram provocadas pela Procuradoria-Geral da República. Não foi uma decisão de pronto do ministro Alexandre de Moraes, mas mesmo assim o presidente segue aí apontando o dedo para ele, né? Colocando como culpado e como se ele jogasse fora das quatro linhas da Constituição. Já há esse posicionamento apurado pela Carolina Brígido por parte do presidente do STF de aguardar o ato da tarde, mais esse pronunciamento do presidente para reunir os ministros e conversar sobre mais essas ameaças golpistas. Houve esse ponto também que a gente pode destacar aqui do discurso do presidente mais cedo. Não, exato, né? E os ministros do Supremo entenderam, a linguagem foi bem direta, apesar dele ter dificuldades no vocabulário. Nós temos que ver que o Bolsonaro é uma pessoa semiletrada, então ele tem um vocabulário muito restrito, tem dificuldades, não conseguia falar praça dos três poderes, né? Ele tem dificuldade de construção de raciocínio, tem sérios problemas cognitivos, isso fica muito evidente. Mas a fala dele, especialmente essa que você destacou, é evidente. Ele não sabe, vale destacar, como é que funciona o Supremo Tribunal Federal. Ele acha que é uma estrutura hierárquica como se fosse o Exército, do qual ele foi um mau militar. Também temos de lembrar que o presidente, que é rotativo, no caso o ministro Luiz Fux, é que enquadra os outros 10 ministros, que no momento são 9, né? Não é assim que funciona. Então ele desconhece, inclusive, o funcionamento do Supremo Tribunal Federal. Agora, a ameaça é clara. No final da frase, ele está dizendo que se não seguir o que ele determina, ele fecha o Supremo. E essa passagem é a mais grave de todas, que são muito graves. Uma, ele diz que não cumprirá a decisão judicial, daquelas que ele discorda, aí é o fim, está rasgando a Constituição, né? Fala em supressão do Supremo Tribunal Federal e ataca diretamente, porque o público respondeu naquele momento, gritando fora Alexandre e tal, o ministro Alexandre de Moraes, e de uma forma que ele está quase que ameaçando de morte, algo que faz parte da tradição do Bolsonaro, ameaçar de morte, afinal nós estamos falando de um miliciano, em que isso é comum num diálogo, né, entre milicianos. Então, é uma questão muito grave, ele é claramente um ponto de inflexão, o 7 de setembro, né? É o caminho para o golpe já foi deflagrado, só que é um golpe que não é aqueles tradicionais da história da América Latina, desde o processo independentista, ele tem particularidades, inclusive em relação aos nossos golpes, que nós conhecemos aqui no Brasil desde 1889. É um golpe homeopático, né? Ele vai solapando paulatinamente as instituições, desmoralizando até o momento de fechar o Congresso, fechar o Supremo e impor a ditadura, só que ele vai perder nesse processo porque ele não tem capacidade de comando e capacidade analítica, ainda bem, e não tem quadros também para isso, graças aos céus. Então, é realmente muito preocupante, e mais a última questão que eu gostaria só de destacar, essa questão do estado de defesa, né, que ele iria consultar o Conselho da República, que vale lembrar, é um órgão de consulta, não delibera absolutamente nada, mas o estado de defesa é grave, que é diferente do estado de sítio. No estado de sítio ele solicita ao Congresso, no estado de defesa ele decreta, tem até 24 horas para encaminhar ao Congresso Nacional o decreto, que tem 10 dias para apreciar. Se tiver um trabalho de obstrução, por exemplo, poderia até demorar esse tempo de mais de uma semana. Aí é muito grave. Nós estamos já no golpe de Estado. É que as instituições ainda não acordaram. E, por fim, desculpe a extensão, se não fosse o Supremo Tribunal Federal, nós já estaríamos numa ditadura. Nós temos uma dívida histórica com o Supremo Tribunal Federal, porque os outros poderes, o poder legislativo, os partidos políticos, mesmo a sociedade civil, têm reagido de forma muito tímida aos avanços totalitários de Jair Bolsonaro.